JP Morgan cortou a recomendação da BB Seguridade de compra para neutro em função de falta de catalisadores de crescimento para o ano de 2024. É sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino. Convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. E aí pessoal, como vocês viram lá na matéria do Infomoney, a JP Morgan cortou a recomendação de compra que eles tinham antes para a BB Seguridade, código de negociação BBSE3. O que acontece? O que aconteceu foi o corte da recomendação. E qual foi o motivo? Olha, segundo eles, é devido a uma expectativa de arrefecimento dos prêmios emitidos em 2024 no setor rural e no seguro de vida. Mas o que me chamou a atenção? Que a equipe de research do banco comenta que ainda espera um crescimento de lucro por ação. Então, se no ano de 2023 a gente teve um ótimo lucro por ação, eles ainda esperam um crescimento. Ao meu ver, isso aqui parece um contrassenso. Olha, algo que está bom, eles dizem que a recomendação de compra agora é neutro. Porém, eles entendem que eles esperam um crescimento de lucro por ação. Aí, cara, por isso que você precisa cada vez mais desenvolver as suas próprias ferramentas de análise, o seu próprio senso crítico, porque ficar indo na onda desse pessoal é extremamente confuso e às vezes dá a impressão que eles querem simplesmente fazer com que as pessoas fiquem girando a carteira delas, comprando isso, vendendo aquilo, e vamos dar aqui continuidade, né? Além disso, a ação do BB Seguridade teve um forte desempenho nos últimos 2 anos, retorno total de 77% em comparação ao Ibovespa. Basicamente, eles estão dizendo, olha, já valorizou demais, então, mesmo que o lucro cresça, pode ser que essa última pernada que deu agora de 77% já cobriu inclusive os lucros que estão por vir, como se o mercado estivesse fazendo uma especulação nos resultados. Pode ser isso que eles quiseram dizer aqui. Continua no vídeo que eu vou falar aqui sobre os seguros, os sinistros e o preço sobre lucro do Banco do Brasil, Seguridade e os seus concorrentes. E no cenário que o JP Morgan esteja correto dizendo que já subiu demais, que o ano que vem não vai crescer tanto quanto cresceu nos anos anteriores, será que existem alternativas melhores para o investidor? Olha, as alternativas que nós podemos citar aqui de maior conhecimento do público é a Caixa Seguridade, que atua principalmente no setor habitacional, e a Porto Seguro, que atua principalmente no setor veicular, ok? Então eu queria comparar essas 3 empresas em 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero comparar é o preço sobre lucro, o segundo ponto que eu quero comparar são os prêmios emitidos no 4º trimestre e o terceiro ponto é a sinistralidade. Então, na comparação preço sobre lucro, BB Seguridade está com 8,39, a Porto Seguro está com 8,52 e a Caixa Seguridade está com preço sobre lucro de 10,24. Então, hoje, a Caixa Seguridade é a mais cara e a BB Seguridade é a mais barata, olhando esse indicador. E o próximo passo seria analisar os prêmios emitidos agora no 4º trimestre. Vamos começar aqui pela BB Seguridade, a BB Seguros, tá bom? O que aconteceu? A emissão de prêmios do seguro de vida recuou 0,8% em relação a outubro de 2022, então teve queda. Já o seguro prestamista cresceu 12,1%, os prêmios emitidos no segmento rural reduziram 1,1%. Então a gente tem, na questão de novos prêmios, a gente teve uma redução na BB Seguridade nas principais linhas. Essas são as 2 principais linhas, que é de vida e seguro rural, elas somadas dão ali aproximadamente 75%, tá bom? Vamos analisar agora como que foi esse mesmo desempenho para a Caixa Seguros. Vamos lá. Para a Caixa Seguros, nós temos a seguinte situação. O habitacional. A Caixa Seguridade manteve a liderança no mercado no mês de outubro de 2023 com a emissão de 278,3 milhões em prêmios, variação de 10,7% em relação a outubro de 2022. Então, aumentou. Enquanto lá a BB Seguridade diminuiu, aqui aumentou. Residencial, foram emitidos 81,3 milhões em prêmios, o melhor desempenho histórico para o ramo, crescimento de 21%,
Vida. Em outubro de 2023 foram emitidos 211 milhões em prêmios de vida, melhor resultado operacional de 2023. E o prestamista foram emitidos 207,7 milhões de prêmios, crescimento de 30,3% sobre o mesmo período de 2022. E note aqui que os resultados aqui de outubro já mostram que o quarto trimestre de 2023 da BB Seguridade vai ser inferior ao da Caixa Seguros. Tanto que, quando a gente analisa a Caixa Seguros, agora nos últimos 12 meses, ela valorizou 64,38%, enquanto a BB Seguros ela valorizou nos últimos 12 meses 10,23%, demonstrando que o mercado no geral ele já está esperando um maior crescimento do resultado da Caixa Seguridade, então o mercado já se antecipou fazendo muitas compras lá, tá? E como que fica a Porto Seguro nesse cenário? Quanto aos prêmios da Porto Seguro, Patrimonial mais Transportes teve um aumento de 21% em prêmios versus o mesmo período do ano de 2022, e quanto à parte do seguro de vida, teve um aumento do total de prêmios de 17,2% em relação ao mesmo período de 2022. Então nota que nós temos hoje o melhor em termos de prêmios emitidos a Caixa Seguridade, seguido da Porto Seguro e em último lugar a BB Seguros. Ok, falamos sobre preço sobre lucro, sobre prêmios emitidos e agora iremos falar sobre a sinistralidade. Olha, quanto à sinistralidade, quando eu acesso aqui o site da SUSEP, eu encontro que aqui no ano de 2022, no mesmo período, outubro, nós tivemos um total de sinistro de 230 mil, enquanto agora, em 2023, o mês de outubro, a gente teve 274 mil. Então, nós tivemos aqui um aumento do total de sinistros. Fiz um cálculo aqui na calculadora e esse aumento foi de 18,77% aqui na Brasilseg, que é hoje a maior empresa lá da BB Seguridade. E como que foi a questão dos sinistros lá na Caixa Seguridade? Aqui na parte de destaques, eles falam: a sinistralidade atingiu 24,7% no mês, redução de 3,3 pontos percentuais em relação a outubro de 2022. Então, enquanto na BB Seguros aumentou 18%, aqui diminuiu 24%. A sinistralidade é assim, ó, quanto menor, melhor. E olhando aqui como que foi na Porto Seguro. Na Porto Seguro, melhora autoconsolidado, melhora de 10,3 pontos percentuais na sinistralidade em outubro de 2023, atingindo 55,2% no mês. 10,3. Patrimonial mais transportes. A sinistralidade, ela teve um aumento de 39%, e em vida, a sinistralidade teve um aumento de 28,9%. Então, pelo que eu posso olhar aqui, quem teve os piores índices de sinistralidade foi a Porto Seguro, seguido de BB Seguridade, e com os melhores índices nós tivemos a Caixa Seguros, ok? Então, quando nós comparamos esses três pontos aqui, no preço sobre lucro, quem ficou melhor ficou a BB Seguridade, seguido de Porto Seguro e Caixa em terceiro lugar. Em termos de prêmios, a Caixa ficou em primeiro lugar, seguido de Porto Seguro, BB Seguridade em terceiro. E em sinistralidade, a Caixa ficou melhor, seguido de Banco do Brasil e Porto Seguro pior. Ou seja, nós tivemos a Caixa em 2 pontos como a melhor. Então, o que isso custou para ela? Os investidores já analisaram esses números, estão acompanhando esses números e já se anteciparam na corrida aos preços. Então, eles fizeram com que o preço da Caixa Seguros aumentasse muito agora nos últimos 12 meses. Então, ela tem esse ponto negativo. Ela está cara quando comparada com seus pares, porém, ela apresenta pontos mais interessantes em comparação a eles. Mas aí, a pergunta que fica é: e aí, vende BBSE? Olha, eu penso o seguinte: a recomendação do JP Morgan não foi de venda, ele cortou a recomendação de compra para neutro. Eu, se fosse uma pessoa que tivesse BB Seguridade, olhando esses fatores aqui, eu poderia, no máximo,
parar de comprar e esperar um momento mais adequado para comprar, um preço mais adequado, esperar algum outro movimento mais adequado, ou então investir em uma outra, por exemplo, a Caixa, caso o preço dela estivesse mais interessante. Porém, vender simplesmente por uma notícia, jamais. Até porque o próprio JP Morgan espera que haja agora no ano de 2024 um crescimento do lucro por ação e, consequentemente, um crescimento dos dividendos. Então, dito isso, eu, se fosse um investidor de BB Seguridade, não venderia. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você investe na BB Seguridade? Você tem interesse em vender porque você acha que a situação em 2024 não será das melhores? Coloca aqui nos comentários. Se você ficou até aqui é porque você gostou. Então peço que você se inscreva e deixe o like e comente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino. Tamo junto e é só o começo.